paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Estou aqui reunido com os meus amigos de todas as semanas para, neste dia, estudarmos a nossa lição de número 7 da revista Betel Dominical dos Adultos, referente ao quarto trimestre de 2020, esse trimestre que nós estamos praticamente encerrando. Já estou aqui reunido com eles para juntos estudarmos então a lição 7, o drama da depressão. Lembrando a você que esta revista ela é comentada pelo pastor Ezaquiel Mendes de Freitas, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Andradas, Minas Gerais. E para esta lição, ele teve como base Salmos 18, verso 2, 6 e Salmo 40, 1 e 2, e deixou para nosso estudo e direcionamento da aula 3 objetivos que são sempre 3. E os 3 objetivos para esta lição são esses aqui: conceituar e apresentar o que é depressão, apresentar o atual quadro clínico da sociedade e demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Se você ainda não tem a revista impressa, recomendo que você faça isso agora, né? Que você possa tê-la, porque sem a revista, sem a Bíblia Sagrada, sem o nosso plano de aula, que está no nosso vídeo colocado na segunda-feira da lição 7, a lição correspondente, ou um papel para você anotar com uma caneta, é impossível você se preparar para esta aula. Então vai ser uma aula muito importante, o tema de hoje é um tema muito importante, e eu estou aqui, como já anunciei, com os meus amigos, pastor William Barros. O pastor William Barros, ele é psicólogo clínico, ele é coach, ele é bacharel em teologia, e está cursando 3 pós-graduação na área. É um homem muito bem preparado, você já deve ter acompanhado aqui o comentário dele ao longo desse período que ele está conosco aqui. E é uma honra receber o pastor William Barros, o senhor aqui para esta aula tão importante. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Prazer, pastor Prates, pastor Marcos, a todos vocês que estão conosco nessa ótima oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. E aproveitando o ensejo, vamos também ao nosso texto áureo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, verso 11, parte A. Maravilha, só pelo texto áureo já dá para ver que vai ser uma lição fantástica, né? É verdade. Muito bem, aqui à minha direita estou aqui com o pastor Marcos Santana, outro companheiro que vocês já estão acostumados, já está conosco há bastante tempo aqui conosco, nos honrando, nos abençoando aqui com seus comentários precisos. Pastor Marcos Santana, ele é administrador de empresa, ele é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia pentecostal e também ele foi capelão da nossa gloriosa Marinha Naval, né? Capelão naval durante 13 anos. Pastor Marcos Santana, e também ele é dirigente de uma grande congregação aqui do Ministério de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, campo aqui de Madureira, do nosso bispo Abner Ferreira. Pastor Marcos Santana, é uma honra receber o senhor aqui mais uma vez nos estudos da nossa editora para esta lição tão importante. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Prates, pastor William Barros, todos os irmãos que estão conosco, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esta oportunidade. A verdade aplicada da lição de número 7 diz: investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Vamos então aproveitar, né, pastor Prates e pastor William, fazer a oração inicial. Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos por podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos dirija no estudo desta lição. E todos aqueles que estiverem também estudando este texto, ministrando esta lição, nas salas de aula, na escola bíblica dominical, que sejam impactados, edificados, restaurados pelo poder da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito. Pedimos que todos aqueles que estiverem ministrando o façam na unção do Espírito Santo, para edificar a igreja e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, muito obrigado, pastor Marcos Santana, pela oração. E considerando a lição de hoje, o tema de hoje, o drama da depressão, nós vamos inverter um pouquinho a ordem aqui. Eu quero começar com o pastor William Barros. Pastor William Barros, por favor. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. É uma alegria poder estar com vocês aqui, cooperando mais uma vez com essa belíssima editora que tem abençoado vidas com a palavra de Deus e, nesse momento, estudando uma das lições que acredito mais importantes desse trimestre, tendo em vista o contexto que nós estamos vivendo agora com a situação do Covid-19, quarentena e o número alarmante de pessoas que estão sofrendo agora de depressão. Uma palavra introdutória aqui para os professores também, que serve também para os alunos, na lição deste domingo, não fiquem preocupados em conhecer todos os detalhes sobre depressão, conhecer todos os pequenos conceitos e vertentes sobre a área. Essa questão técnica, ela pode ser importante se for resumida para que cada aluno possa, de uma forma mais eficiente, aprender sobre esse assunto. O que nós vamos dar para vocês aqui, inclusive, pastor Prates, pastor Marcos, é algo muito importante que você possa multiplicar isso. Divulgue com outras pessoas esse vídeo que você está assistindo agora. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por depressão e também vai ajudar muitos irmãos que lecionam, que dão aula no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Então divulgue ao máximo a lição desse domingo com as pessoas, esse vídeo que vai com certeza abençoar muitas pessoas. Olha só, quando a gente olha para a questão da depressão, tem duas coisas que eu preciso dizer aqui muito importantes. Primeiro, que é um erro clássico, é um erro grosseiro que muitas pessoas cometem, que é o erro de definir um diagnóstico baseado em um momento. Muitas pessoas, não, eu já li na internet, inclusive, sobre sintomas e tal, eu já sei o que eu tenho. Eu, por exemplo, já ouvi muito isso na prática clínica. Muitas pessoas que já me procuraram dizendo que já tinham definido, que sabiam exatamente o que tinham. Eu quero dar a vocês duas informações em relação a isso. Primeiro, a definição de um quadro clínico ela não pode ser feita por uma pessoa que não tenha preparo naquela área. Não basta apenas ter acesso à internet para poder saber o quadro clínico de alguém. Isso é muito sério. Pessoas, a partir disso, começaram a tomar até medicações, remédios por conta própria. E algumas pessoas pioraram e criaram um quadro terrível de saúde, imaginando que, por exemplo, já descobri que eu sou bipolar. E começaram a viver dramas a partir disso. Então, você não deve jamais diagnosticar apenas por observação uma pessoa. Você precisa levar essa pessoa ou você mesmo ir a um profissional, ir a um médico, ir a um psicólogo, para poder averiguar o que está acontecendo com aquela pessoa. Segundo lugar, como se define um quadro clínico? Quando você observa uma pessoa que está passando mal, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo aparentemente de depressão, a gente tem que entender o seguinte: para se formar um quadro clínico de uma psicopatologia, por exemplo, que é o nosso caso aqui, a pessoa tem que averiguar o seguinte: primeiro, a recorrência que aquilo está acontecendo. Uma pessoa pode ter tido, naquele momento, um episódio de depressão, aparentemente de depressão, mas ela, historicamente, dali para frente, passou a estar normal. Ela pode ter recebido uma notícia triste, ela pode ter passado por um trauma naquele momento e depois ficou normal. Ou seja, não se configura ali um quadro de depressão. É necessário que haja uma recorrência naqueles sintomas, na apresentação daqueles sintomas, para que se possa definir aquilo como um quadro clínico que se instalou na pessoa. Segundo, é necessário que haja um conjunto de sintomas em evidência naquele momento. Ou seja, não basta a pessoa ter um episódio, não basta a pessoa ter um tipo de sintoma ou outro. É necessário que haja um conjunto de sintomas e que estes sintomas apareçam mais de uma vez para que se comece a configurar um quadro clínico ali. Então, isso é muito importante, até para desmistificar essa questão de a pessoa se autoavaliar, a pessoa acreditar que tem um problema mais grave. E dentro disso, eu faço uma outra colocação importante. Qual? A gente precisa diferenciar tristeza de depressão. As duas coisas não são iguais, são coisas diferentes. Eu vou mostrar a vocês aqui, pelo menos 4 coisas importantes em relação a isso para você diferenciar tristeza de depressão. O quadro depressivo, ele vai se formar a partir de 2 semanas que a pessoa está vivendo naquele quadro de tristeza. Repito, uma pessoa pode passar uma semana triste, houve uma situação,
A pessoa pode passar 5 dias ruim, não quer comer porque foi demitida do emprego, a esposa perdeu o bebê que estava grávida, aconteceu uma situação, a família ficou ali umas 2 semanas, ficou 10 dias, pessoal triste, não quer sair de casa. Isso não configura um quadro de depressão. Para se configurar um quadro de depressão, esse quadro tem que estar acontecendo há mais de 2 semanas. Então isso é muito importante que cada pessoa que está vendo a gente entenda isso. E eu vou dar a vocês 4 pontos importantes para diferenciar tristeza de depressão. Segundo, o primeiro, a perda do prazer nas coisas. Uma pessoa pode estar triste, mas nem por isso ela perdeu o prazer de sair de casa, de comer, de ir na festa. Às vezes a pessoa está triste, mas a pessoa continua levando a vida. Então é o que a gente chama nesse quadro de anedonia, que é o quê? Quando a pessoa perde o prazer, não está ligando para nada. Segundo, a perda da capacidade de execução das coisas. A pessoa não está conseguindo se concentrar no trabalho, não está conseguindo se concentrar nas tarefas que tem que fazer, não está conseguindo estudar, tem prova na faculdade, faltou, não está mais conseguindo, não está ligando para nada, não está conseguindo aprender, ouve, alguém fala, escuta, mas parece que não entra na cabeça. Aí a pessoa começa a ver que está começando a se configurar um quadro de depressão. Terceiro ponto, alteração do sono e do apetite. É um outro sinal que vai diferenciar a tristeza da depressão. Eu vou mostrar a vocês mais embaixo, quando a gente falar sobre os sintomas da depressão, vocês vão ver que a depressão acaba levando a pessoa a viver os extremos. Ou a pessoa não come nada, não quer comer, ou então a pessoa fica com compulsão e come muito. Ou a pessoa não dorme nada, passa a noite em claro, troca a noite pelo dia, ou então dorme que o relógio toca, o celular, o despertador toca, a pessoa não ouve. Ela começa a dormir o dia todo, dorme a noite toda, só quer ficar na cama, então é marcado pelos excessos. E aí, um último quadro que vai diferenciar a tristeza da depressão é os pensamentos recorrentes de morte. A pessoa começa a pensar em morte, começa a pensar como é que vai ser a sua existência, se morrer, o que vai acontecer, começa a pensar em suicídio, você começa a ouvir pessoas dizendo que tem vontade de morrer, não se mata porque não tem coragem, sabe? Então, são os 4 pontos que vão diferenciar uma tristeza de momento de um quadro real de depressão. Então, anotem isso é importante para guardar essa informação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar a vocês alguns dados aqui sobre como é importante essa questão e esse tema da depressão. Nós temos hoje, segundo dados atuais, de 18 a 20 milhões de pessoas com depressão no Brasil. E eu vou dizer para os senhores aqui, sem medo de errar, que esses dados já devem estar defasados e ultrapassados. Com essa situação toda que a gente vive hoje de quarentena, Covid-19, todo esse medo, toda essa quebra da rotina das pessoas, eu temo que esses números sejam hoje defasados e nós tenhamos um número maior de pessoas, muito mais gente com depressão. No mundo, se estima que tenhamos um pouco mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Então vejam que o assunto realmente é muito sério. Um outro dado que eu vou dar a vocês é que a idade média de início da depressão é de 32 anos de idade. Geralmente, muitas pessoas começam a ter depressão quando chegam na década dos 30. Um outro problema, 80% das pessoas que sofrem com depressão, elas apresentam problemas com relação ao trabalho e com relação a lidar com a família. Elas começam a ter dificuldade de produzir, de trabalhar e com relação ao convívio com a família. Agora, um outro dado alarmante, esse aqui é um alerta para os pais, é um alerta importante para os pais, para os pastores, para os líderes de jovens da igreja. O período mais crítico quando uma pessoa pega depressão, segundo hoje os órgãos de saúde, é dos 18 aos 25 anos de idade, são a faixa etária onde as pessoas que sofrem com depressão sofrem mais. Dos 18 aos 25 anos de idade é onde as pessoas mais são afetadas pela depressão. E o pior, cerca de 35% das pessoas que sofrem de depressão não procuram ajuda. Elas guardam isso para si e elas não procuram ajuda. E eu vou mostrar a vocês depois como isso pode ter um efeito depois terrível na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. E aí, a partir desse conhecimento que a gente está dando aqui a vocês, nós vamos entrar no tópico 1. E eu vou tratar sobre a definição. O que é depressão? Vamos definir aqui. A ciência, a medicina, ela vai pegar de um termo da geografia
o sentido para o significado da depressão. A palavra depressão é um termo usado originalmente na geografia, que vai significar afundamento. No nosso caso aqui, do ponto de vista psiquiátrico, a depressão é o afundamento, essa é a definição talvez mais simples e mais precisa, é o afundamento da energia e do prazer do ser humano. É o afundamento do prazer e da energia. Vai diminuir a energia física, geralmente pessoas com depressão ficam desanimadas, vai na academia, não vou não, vai não sei aonde, hoje eu não vou não. Aí começa a desanimar, diminui a energia física, diminui também a energia mental, a pessoa começa a ter dificuldade de concentração, dificuldade de aprender, já diz, estou prestando atenção, mas não entendo, não está entrando, começa a ter a diminuição da energia mental e começa também a haver a diminuição da sensibilidade ao prazer, paladar, e aqui é até interessante porque às vezes pessoas confundem, porque pensam até que estão com Covid-19. Eu não estou sentindo gosto nas coisas, e não é Covid, é depressão. A pessoa que sofre de depressão, muitas relatam que sentiram falta de paladar, passaram a não sentir o gosto da comida, passaram a diminuir também o prazer nas coisas que gostavam de fazer. Por exemplo, eu gostava de viajar, eu gostava de jogar futebol sábado com os amigos, começou a desanimar, não quer mais fazer nada. E é muito característico na depressão a perda da libido. A pessoa passa a ter menos interesse por sexo, ou nenhum interesse por sexo. E às vezes o cônjuge não entende, pensa que a pessoa está traindo, pensa que a pessoa perdeu o interesse por ela ou por ele, e não entende que aquela pessoa não está bem, ela está passando por um momento difícil. E eu vou dar uma frase aqui que resume, dentro da medicina, essa questão do que é a depressão. A medicina vai dizer que o pilar da depressão é a perda do prazer. Ou seja, a marca frontal do que é depressão é justamente isso, a perda do prazer, o afundamento do prazer e da energia. Agora, eu quero tocar num outro ponto aqui muito importante. Quais são os tipos de depressão? Existem vários. Existem, por exemplo, psiquiatras que, o CID-10, o catálogo de doenças psiquiátricas, etc., vão relatar 6, 7, 8 tipos de depressão. Como a nossa lição não tem o foco, nesse momento aqui, de tratar profundamente esse assunto, mas de ajudar, de trazer dentro da palavra de Deus uma resposta para muitos irmãos que estão vivendo dentro da depressão, e a partir disso buscar ajuda, caso seja necessário, eu quero trazer aqui pelo menos os 4 principais tipos de depressão para você. Número 1, esse aqui é o clássico, é o que a gente chama de episódio depressivo maior, é o tipo mais comum de depressão. Episódio depressivo maior. Ele vai afetar 3 coisas, que é o humor, o corpo e os pensamentos. Eu vou repetir, o humor, o corpo e os pensamentos. No caso do humor, os pontos mais atingidos é a tristeza e a falta de prazer ou de interesse pelas coisas. Mas ele vai ser marcado pela apatia e ele acaba levando pessoas também a viver ansiosas, cria um ciclo vicioso entre depressão e ansiedade. Pessoas começam a ficar mais ansiosas pela situação que está e leva a pessoa também à irritabilidade e à desesperança. A pessoa começa a achar que nada tem sentido, que nada vai mudar, que nada vai melhorar. O Brasil nunca vai melhorar, nada tá bom, nada vai dar certo, minha vida nunca deu certo, minha vida nunca vai dar certo. E começa a se punir, se castigar, começa a sentir culpa e etc. Então, a marca primordial em relação à depressão, primeiro, afeta o humor. Segundo, afeta o corpo. O sono, como eu disse há pouco, começa a ser marcado pelos extremos, ou não dorme nada, ou dorme demais. Começa a afetar também e altera o apetite. É comum, inclusive, vou fazer um alerta aqui, é comum, inclusive, nesse momento da depressão, a fissura por doce. As pessoas que entram em depressão, muitas vezes, passam a ficar compulsivas para comer doce. Você vai ver muita gente reclamar disso. Eu estou comendo muito doce, eu só penso em comer doce, não quero comer nada de sal às vezes, mas como doce, come doce. Então, aumenta também essa fissura por comer doce. E, consequentemente, vai acontecer um outro problema nesse período de depressão, que é o ganho ou perda de peso. Tem pessoas que perdem muito peso. Eu lidei, inclusive, com um caso agora recente,
de uma jovem senhora. Eu inclusive tinha, não éramos amigos, não somos amigos até hoje, mas eu já tinha visto antes. Ela serve a Deus também no nosso ministério de Madureira. Eu tinha visto ela num culto, uma ocasião, com o esposo, que é obreiro, e ela devia estar pesando nessa época uns 70 quilos, uma pessoa de 1,70 m, e quando ela me procurou, ela chegou até mim pesando mais ou menos uns 45 quilos. Olha, foi triste. Eu vi aquela irmã pele e ossos. Pele e ossos. Realmente, muitas pessoas vivem perda de peso acentuada e outras pessoas vão no caminho contrário. Ganham muito peso. Começa a comer compulsivamente, já engordou 5 quilos, já engordou 10 quilos, daqui a pouco engordou 20 quilos, e aí vai levando para outros problemas. Autoestima baixa, tá muito gorda, não quer mais sair, não quer mais ir na igreja, não quer mais ir na praia, aí eu tô feia, e começa a ter problema também com ganho de peso, que vai afetar outras áreas da vida. Outra coisa, como eu disse há pouco, diminuição da libido, cansaço e fadiga, a pessoa se sente muito cansada e muito fadigada, está muito cansada, parece que nunca é suficiente o descanso, começa a sentir dores pelo corpo, e eu vou relatar aqui um outro caso, um outro efeito no corpo que é muito comum. Pessoas com depressão grave muitas vezes apresentam diarreia e constipação. É comum. Pessoas começam a vomitar, começam a ter diarreia e pensam que é um outro problema. E às vezes é a depressão que causou aquilo. Inclusive, eu estou tratando uma pessoa agora nesse momento que quando começou o tratamento ele veio com um caso grave de depressão. Todo dia de manhã acordava e a primeira coisa que fazia era dar ânsia de vômito. Então tem que tomar muito cuidado, irmãos, eu repito, com essa coisa de se autodiagnosticar. Tem que tomar muito cuidado. A terceira coisa que vai afetar são os pensamentos. Nesse caso do episódio depressivo maior, é comum a pessoa sentir muita culpa, é comum dificuldade de concentração, a pessoa começa a se sentir muito insegura, sentimento de inutilidade e pensamentos de morte e suicídio. São muito recorrentes nesse caso clássico de depressão. Vai afetar o humor, o corpo e os pensamentos. O segundo tipo de depressão, que é muito comum, é uma consequência desse aqui, que é a chamada de depressão persistente. Que tipo de depressão é essa? A pessoa não está no estado grave, igual essa que eu mencionei agora. Ela foi, alguns até trataram, chegaram aí a fazer, procurar o psicólogo, chegaram a fazer uso de medicação, procurar o psiquiatra e começaram a fazer um tratamento, no caso aí, no tripé médico, psicólogo e medicação. Mas depois de algum tempo, é muito comum acontecer isso. A pessoa sente melhor, acha que já está bem, para de tomar medicação por conta própria e já não vai mais no psicólogo. É muito comum acontecer isso. Infelizmente, as pessoas fazem isso com a saúde. Achou que está melhor, não precisa mais, não vai mais. E o que acontece? Daqui a pouco, existem casos que a pessoa volta a viver novamente isso. Por que acontece? A pessoa não se curou. Ela melhorou, mas ela não tratou as causas daquilo. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar a ter alguns sintomas em relação à depressão. Aí ela começa a sentir a marca desse tipo de problema, aqui, desse segundo tipo de depressão. Geralmente ela persiste por mais de 2 anos. A pessoa oscila em momentos bons, melhores, daqui a pouco piora de novo, e aí alguns até confundem achando que estão com transtorno bipolar. E é a depressão persistente. O que vai acontecer? Qual é a marca desse tipo de depressão? Fadiga crônica, a pessoa fica extremamente cansada sempre. E o pior, anestesia afetiva, a perda do afeto. Eu já vi pessoas dizerem isso na minha frente. Parece que eu não tenho amor, parece que eu não amo ninguém, parece que parece que eu estou vazio, estou oco por dentro. Justamente isso é o sintoma da depressão, a depressão persistente. A pessoa não tratou, não curou e agora está vivendo essa oscilação persistente depois de algum tempo, depois de anos. Tem um texto na Bíblia que eu acho interessante, que está em Gênesis, capítulo 45, no verso 27, que é um texto que vai retratar, pastor Marcos, é interessante, quando Jacó descobriu que José estava vivo. Quando Jacó descobriu que José estava vivo, eu até pedi ao pastor Prato se pudesse ler esse texto, é um texto muito interessante. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara,
E vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Olha só, quer dizer, é como se ele tivesse vivido, pastor Marcos, justamente isso. Parece que aquele golpe da perda do filho, aquela pancada, meu filho morreu. Não pôde nem viver aquele luto de enterrar o filho. É como se ele tivesse morrido um pouco ali. Aí quando chega a notícia, José está vivo, ele vê os carros do Egito, tudo. Aí a Bíblia diz, olha como é que a Bíblia define, e reviveu o espírito de Jacó. Quer dizer, ele vai sair, eu acredito, é minha opinião, dessa depressão persistente. É como se Jacó, ao receber aquela notícia, ele reage e vai sair daquele quadro. Deus vai restaurar Jacó naquele dia. É uma lição para nós aqui. Deus tem resposta para mim, Deus tem resposta para você. Não é o fim da linha o que você está passando. Você não nasceu assim, não vai morrer assim. Amém. Agora, eu quero falar o terceiro tipo de depressão, e esse aqui muita gente já viu, que é a depressão pós-parto. O que vai acontecer, irmãos? Assim como eu mencionei aqui que um quadro de tristeza muitas vezes é confundido com depressão e não é, o que vai acontecer? É comum na gravidez, pelas mudanças hormonais da mulher, é comum, por exemplo, a mulher ficar mais irritada, mais sensível durante a gravidez. E isso pode continuar, por exemplo, da gravidez até a 4ª semana. Até a 4ª semana, às vezes a mulher está ali, às vezes fica meio irritada com o marido, uma coisa. É uma mudança, irmão, a mulher está gerando outra vida ali dentro dela. É uma mudança total na vida, na existência dela. Tanto é que os elos que ligam um filho com uma mãe são enormes, vão além da nossa compreensão. Agora, um outro ponto em relação a isso que é importante salientar aqui é que, por mudanças hormonais, é comum após o parto a mulher ficar desse jeito. Mal-humorada, repito, desanimada, irritada, impaciente com o marido. Quando é que isso acende o alerta? Quando depois que a mulher teve neném, isso dura mais de 2 semanas. Ela teve neném, passou 2 semanas e continuou ou piorou, é o alerta. Aí está se configurando justamente o problema da depressão pós-parto. Agora, eu já vi pessoas dizendo, e a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala na internet, irmão. Muita gente fala coisas na internet como se fossem especialistas, mas eles não sabem nada daquele assunto. São curiosos. Eu já vi pessoas dizendo de depressão pós-parto 1 ano depois que a mulher teve a criança. Isso não existe. Aí já não é mais depressão pós-parto. Tá? Então, o quadro se configura, passou 2 semanas que ela teve o neném e continuou, aí eu alerta, tem que procurar ajuda. Inclusive, eu lidei com um caso desse, e com essa questão vai acontecer um ponto muito, muito sério, que tem que ter muito cuidado, porque em casos extremos, tem mães que se ferem, dizem que perdem o amor pela criança, não quer mais saber do neném, não quer amamentar o neném, e até dizem que não querem o neném, algumas até ferem a criança. Então, em casos mais extremos, a pessoa se fere e pode até ferir o bebê. Ou dizer que não quer amamentar o bebê, não gosta do bebê, não quer ele ir por perto, não quer ouvir chorar. Existem casos desses. Aí depois a mulher acaba assumindo uma culpa terrível por ter tido esse comportamento com o próprio filho. Então, se uma pessoa começou a ter sintomas e eles persistiram, passou de 2 semanas, teve o neném, tem que procurar ajuda. O marido, o pai, a mãe, a família tem que ajudar nisso, não pode deixar isso continuar. E o último que eu trago aqui é muito comum aí para as mulheres todo mês, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. É o que acontece aí com muitas mulheres todo mês, quando chega no período do ciclo menstrual. Como é marcado isso? Incapacidade de concentração. As mulheres, quando chegam nessa fase que vai da ovulação até o início da menstruação, passou disso é problema. É normal, muda os hormônios, a mulher está ali, e da ovulação até o início da menstruação ela fica mais agitada um pouco, é normal. Passou disso, já é problema. E o que vai acontecer? Marcado, eu repito, pela incapacidade de concentração, compulsão alimentar, muitas mulheres comem muito nesse período. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver aqui um quadro que os dados mostram que, na prática, as mulheres são muito mais propensas à depressão que o homem. Ou seja, tem mais mulheres deprimidas no mundo do que homens. E antes de vermos agora as causas que levam pessoas à depressão, só fazer um adendo aqui. Quando eu falei sobre a depressão pós-parto,
É muito comum mulheres sofrerem de ansiedade, ficar mais sensível no período da gravidez até a 4ª semana após o neném nascer. Ou seja, passou disso, já começa a ficar preocupante, tem que procurar ajuda, tá bom? Olha só, falando agora sobre as causas da depressão. Se alguém disser para você que é uma causa única para a depressão, não acredite, isso não é verdade. Não existe uma causa única, singular, que leva pessoas à depressão. Eu elegi aqui, eu tentei ser o mais simples possível para justamente facilitar os professores e os alunos que vão, nesse domingo, estudar sobre depressão. Olha só, eu elegi 4 razões aqui, 4 causas que levam pessoas à depressão. A primeira são as causas genéticas. E eu quero só frisar uma coisa aqui. Independe uma pessoa ser espiritual, ela ter depressão ou não. Uma pessoa pode ser homem de Deus, mulher de Deus, e passar por depressão. Por exemplo, a gente lê a história de Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele inclusive fala sobre as crises de desânimo que ele passou. Ele teve crises de depressão. Ele sofria de gota, né? E ele eventualmente passava por problemas ou por período de depressão. A primeira causa são as causas genéticas. Eu vou dar um dado aqui muito interessante. Estudos muito sérios nessa área, feitos e que estão hoje amplamente divulgados hoje pelos livros de ciência e medicina, mostram que pessoas que têm pai ou a mãe com depressão têm 2 vezes mais riscos de terem depressão. E se o avô ou a avó também tiverem, além do pai ou da mãe, aumenta para 3 vezes o risco de depressão. Triplica as chances de depressão, pessoas que têm pais e avós que passaram por depressão. Então, geneticamente, a gente começa a olhar que de 30% a 70% as causas de depressão passam pela questão genética. De 30% a 70%. Elas não são a única causa. Uma pessoa não vai ficar deprimida apenas porque tem um pai que passou por depressão ou tem um avô que teve depressão. Isso potencializa o risco da pessoa ter, mas não é a única causa. Outros fatores vão levar a isso. Do ponto de vista genético ainda, a gente vai ver que, em geral, a causa genética vai trafegar aí em 30%, às vezes 50%. No extremo, 70%. Mas as causas genéticas, elas acontecem. Segundo, eventos estressores. Por exemplo, abuso na infância. No caso, abuso físico, espancamento, abuso moral, xingamento, humilhação, abuso sexual. Eu mesmo já lidei com vários casos de pessoas adultas, até da terceira idade, com depressão, que isso começou justamente num abuso que sofreu com 9 anos de idade. Um abuso sexual, estupro. O que vai acontecer, além desse fator, tem também a questão da perda na infância. Então vejam que a infância, ela tem um fator muito forte em relação à depressão. Perdas na infância, como pessoas que morreram na família, o abandono, o pai foi embora. E outro fator na infância ainda, negligência. Não recebeu afeto, não recebeu carinho, não teve um tratamento adequado pelos pais. Isso tem um fator muito forte nas causas da depressão. Um outro fator, o estresse diário. Você tem que ter noção, irmão, que as pessoas não foram criadas por Deus para viver na coqueluche de coisas que vivem hoje. Não é normal, não é o padrão de Deus para o ser humano. As pessoas hoje querem fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar, estudar, se divertir, fazer tudo correndo, tudo para lá e para cá. As pessoas não foram feitas para esse tipo de vida, sem férias, sem folga muitas vezes. O que vai acontecer? Isso vai ter um comprometimento da saúde da pessoa. Privação do sono é um outro fator muito forte. As pessoas dormem mal e, consequentemente, estão mais sujeitas, mais propensas à depressão. Então, o abuso na infância, perdas na infância, negligência e estresse estão entre os fatores que vão cooperar muito para que a pessoa viva em depressão. Ou seja, tem que mudar o estilo de vida. Não dá para fazer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo. É melhor a pessoa parar agora do que ser parada pela saúde ou pela doença. Tem que parar agora e fazer uma reformulação. Esse negócio de fazer tudo, não, bota para cá que eu resolvo, e aí vai chegar a hora que isso vai ter um preço. Aí a pessoa pensa assim, pô, do nada comecei a passar mal, do nada fiquei doente. Não é do nada.
O corpo já vinha dando avisos. A pessoa já estava no limite há muito tempo. Chegou a hora que a conta veio. A terceira razão que vai levar pessoas à depressão, atividades e substâncias tóxicas. Isso aqui é interessante, que é um dos fatores que as pessoas menos observam. E é um dos que tem um forte efeito na saúde para levar a pessoa à depressão. Alimentos inflamatórios, por exemplo, a pessoa abusa do açúcar e do carboidrato, e isso coopera muito para a pessoa ter um quadro de depressão. Segundo, sedentarismo. A pessoa não pratica atividade física, não faz nada, é celular, é computador, é videogame. Alguns ainda trabalham sentado, tem gente que é taxista, é Uber, tem gente que trabalha em escritório, ainda piora com essa situação. E alguns ainda estão agora nesse período em home office, trabalhando em casa, muitos sentados o dia todo em frente ao computador. Quer dizer, vai piorar justamente isso. Então, atividade física, inclusive, olha só que detalhe interessante. A atividade física, colocar na vida uma atividade física diária, por exemplo, ela ajuda a tratar sintomas leves e moderados de depressão. Muitas pessoas melhoram muito depois que começaram a fazer algum tipo de atividade física. Tanto é que é recorrente. Você vai no médico, você vai no psicólogo, ele vai dizer para você, olha, arruma um tempo, começa a fazer caminhada, começa a ir na academia, começa a praticar um esporte. Eu gosto de futebol. Faz alguma coisa que te dê prazer, que você goste, mas precisa fazer algum tipo de atividade física. E um outro ponto em relação a isso, não é o nosso caso da igreja, mas muitas pessoas começam a abusar e usar álcool e drogas. São outros efeitos que potencializam muito a depressão. E outra coisa, irmãos, remédios. Às vezes tem remédios que as pessoas tomam para outras doenças e que alguns remédios também têm um efeito sobre a depressão. E a questão também da deficiência hormonal. Muitas pessoas têm problemas hormonais, precisa fazer exame, precisa fazer tratamento para poder justamente equilibrar isso e a saúde vai voltar ao normal e a depressão vai diminuir ou desaparecer. E em último lugar, tem as alterações cerebrais. Esse também é um problema muito recorrente e muitas pessoas nem sabem disso. As alterações cerebrais, diminuição das conexões nos neurônios, isso pode acontecer por várias razões, doenças, remédios, a idade. Segundo, alteração dos neurotransmissores. Eu vou dar aqui os principais que vão afetar a depressão. A serotonina, dopamina e a noradrenalina. O que vai acontecer? A diminuição ou alteração nesses três hormônios que vai afetar no ser humano. A serotonina, ela é responsável pelas respostas a perigos e ameaças. Quando começa a diminuir a serotonina no organismo da pessoa, o que vai acontecer? A pessoa fica mais sensível, por exemplo, a críticas, a ataques. Pessoas que começam a ser afetadas aqui, por exemplo, é comum chorar. Eu tô mais emotivo, eu tô chorando muito. Fica sozinho, chora aparentemente sem motivo. Então, a pessoa precisa tratar justamente para poder resolver isso. E a noradrenalina vai tratar sobre a questão dos níveis de energia e sensibilidade à dor física. Abaixou a noradrenalina, a pessoa começa a ficar mais sensível à dor, aquilo que outrora ela suportava, agora já começa a ter um efeito muito maior na vida dela. E por último, a dopamina. A dopamina vai eu estou tratando isso aqui, gente, basicamente, tá? Então, é só para ter uma noção. A dopamina vai tratar com relação à concentração e o senso do prazer. Quer dizer, baixou a dopamina, o que vai acontecer com a pessoa? Começa a ter menos prazer e mais dificuldade de se concentrar nas coisas. Então, a pessoa não está bem, tem que procurar ajuda. Ela vai morrer disso? Se ela se tratar, muito provavelmente não vai morrer. Dificilmente vai morrer. Ela procurando ajuda, se tratando, entendendo que ele é espiritual, mas também é ser humano, e se tratando vai melhorar e vai ter uma vida melhor. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros. Excelente colocação, né, pastor Marcos Santana? Nada melhor que um psicólogo, né? Com certeza. Pastor William trouxe pra gente aqui muita informação preciosíssima. E a você, professor, se ficou alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de um pouco mais, o tempo nosso aqui não permite mais, você pode mandar um e-mail pra gente. Vai aparecer aqui embaixo, o Alex vai deixar aqui para você o nosso endereço para e-mail. Você que é professor ou aluno,
Tem alguma dúvida com respeito a esta lição ou alguma outra lição? Ou uma fala do pastor Marcos, ou uma fala do pastor William, que você gostaria de um pouco mais de aprofundamento? Escreva para nós, mas não é escrever aqui no YouTube, que no YouTube nós não temos como responder como nós queremos. Então, é aquela conversa do tete a tete. Se você sente essa confiança, quer entrar em contato conosco para mais alguma informação, escreva para nós. Foco na lição @editorabetel.com.br. Nós vamos receber aqui na Editora Betel, vamos filtrar, vamos encaminhar de acordo para quem é desses dois homens de Deus aqui que vai estar respondendo. Tá ok? Isso aí é a Editora Betel colocando à sua disposição para que você tenha uma aula cada vez mais e melhor. Pastor William, então nós podemos dizer que nós aprendemos que a depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação e com pouca concentração e alguns lapsos de memória, é isso? É verdade. Está aqui na nossa lição, fechando o ponto 1. E com isso eu quero então aqui passar para o pastor Marcos Santana. Meu querido pastor Marcos Santana, vamos então do tópico 2 para frente então? Amém. Vamos prosseguir no estudo desta lição. Então, tendo visto a definição de quadro clínico, o cuidado que nós precisamos ter, a importância da observação dos sintomas para que não sejamos precipitados, alguns dados estatísticos, a definição sobre depressão, os diversos tipos de depressão e algumas causas. Agora, o tópico 2, ele enfatiza o quadro clínico da sociedade e como livrar-se da depressão. O tópico 2, eu já leio uma parte do texto inicial, onde o comentarista, ele enfatiza que Paulo, ele dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. E o último parágrafo diz: a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Então, a importância que o comentarista ele coloca de nós procurarmos identificar as diversas situações nas quais a nossa sociedade ela se encontra. Esse conjunto de sinais, de alterações, de manifestações que contribuem para esse aumento de casos de depressão no mundo todo. Também o tópico 2, quando fala de trocar o certo pelo errado, o moral pelo imoral, nos faz lembrar da importância de estarmos sempre revendo o nosso sistema de crenças e valores. Nós vamos ver um pouco mais adiante como faz diferença na prevenção nós estarmos com o nosso sistema de crenças e valores ajustado segundo a palavra de Deus. E o tópico 2 também trata das causas, sendo que as causas, como também era assunto do tópico 1, o pastor William já abordou. E o tópico 3, eu leio esse primeiro texto da nossa lição. Para nós, cristãos alicerçados na palavra, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Então o tópico 3, ele fala de tratamento, consequentemente, a importância de nós termos consciência desta realidade da vida debaixo do sol. E aqui eu enfatizo que a EBD é um excelente instrumento, uma ótima ferramenta, uma ótima agência para esse trabalho de conscientização, esclarecimento, informação acerca das várias realidades
da nossa vida. E o tópico 3 também vai falar de culpa, sendo que essa questão eu sugiro que cada pessoa possa rever a lição de número 4, que foi tratado acerca de culpa, e, consequentemente, o vídeo da aula completa da lição de número 4. Também a título de fornecer aos professores, aos alunos, mais alguns recursos para estudar e se preparar para ministrar essa lição, eu quero lembrar que a editora Betel, no segundo trimestre de 2003, lançou uma revista, na qual uma das lições tinha como título Vencendo a Depressão e o Desânimo. A editora Betel também, no segundo trimestre de 2014, lançou também uma revista, cujo título é Enfermidades da Alma, e teve uma lição nessa revista que tratou Combatendo a Depressão, o mal do século. E a editora Betel também lançou um livro, Enfermidades da Alma, que é livro de apoio, lá em 2014. Então, fica aqui também essas dicas para o estudo e o preparo dessa lição. Eu fui no site talvez o pastor William até conheça, do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Achei muito interessante que lá tem um quadro onde eles publicaram um texto da Bíblia Conselheira. Foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia com comentários, dicas sobre questões emocionais, sobre questão de mente, sobre doenças da alma. Esses comentários foram escritos por psicólogos e psiquiatras cristãos. E lá tem um tópico, título dizendo sobre depressão. E eu extraí isso de lá. O aumento dos casos de depressão. Note essa expressão, o aumento, porque depressão não é só de agora, né? O pastor William mesmo já comentou aqui que é importante a gente lembrar, a gente não vai encontrar essa palavra na Bíblia, né? A gente não vai encontrar essa expressão depressão como doença da alma na Bíblia, mas nós vamos encontrar muitas expressões, muitos termos, muitas descrições sobre o estado das pessoas que aponta, indica, lembra um quadro depressivo. Então o texto vai dizer, o aumento dos casos de depressão não é coincidência, está relacionado ao mal-estar da sociedade atual, especialmente a desconsideração dos ritmos necessários a uma vida com qualidade. Por isso, é preciso compreender as causas da depressão nas várias dimensões da vida humana, incluindo os aspectos biológicos, psicológicos, espirituais, filosóficos e também sociais e econômicos. Eu estava lendo também um texto, pastor William, naquele livro, famoso livro Aconselhamento Cristão, e lá o autor, ele cita o pastor Vance Havner. Esse pastor é pastor nos Estados Unidos, pastor batista, e quando ele perdeu a esposa dele, ele ficou numa fase muito difícil. E ele então decidiu escrever no seu diário alguma coisa sobre jornada cristã nessa terra. Algumas reflexões. Eu achei interessante que ele dividiu em 3 momentos vivenciados pelo discípulo de Cristo enquanto estiver aqui nessa terra. O primeiro, um momento, ele chama de cimo de montanha, quando está tudo bem, quando nós estamos indo a Israel, passeando, né? Ou aqui gravando, né? Tendo esse privilégio na editora Betel. Sem depressão. Um nascimento, um casamento, enfim, uma conquista, aprovação no concurso. Ele chama de cimo de montanha.
Mas também tem um segundo momento. Ele identifica como dias comuns. Nem tão exultantes e nem deprimidos. São os dias comuns da vida debaixo do sol. E o terceiro momento são os dias sombrios. Desânimo, dúvida, confusão. Dias sombrios. Eu gostaria de destacar essa expressão, porque pastor Prates, pastor William, eu acredito que a lição de hoje, ela não é um auxílio apenas para aqueles que sofrem de depressão. É um auxílio também para cada discípulo de Cristo saber vivenciar, lidar com momentos de sofrimento, de angústia, de aflição, independente de ser ou não um quadro depressivo. Sugiro aqui a leitura de 2 biografias. Uma, não deixe de ler sobre a vida de Frida Wingren, a esposa de Gunnar Wingren. Essa mulher, ela é enfermeira, jornalista, musicista, professora, pregadora, escritora. Mas nós vamos ver quantos sofrimentos, quantos momentos difíceis que essa mulher passou. E principalmente, depois que o seu esposo passou para a eternidade. Então, são exemplos de servos de Deus que vivenciam dias sombrios. Evidentemente que eu e o pastor William não combinamos sobre isso, mas o segundo exemplo é a biografia de Charles Spurgeon, que é chamado, identificado como príncipe dos pregadores. É uma surpresa para alguns que Charles Spurgeon teve uma batalha ao longo da vida com a depressão. Ele sofria de uma inflamação dos rins aguda, artrite, reumatismo, neurite. A dor era tal que logo o impediu de pregar por 1/3 do tempo. Além disso, o excesso de trabalho, o estresse e a culpa pelo estresse começaram a cobrar o seu preço. Em tudo isso, Spurgeon acreditava que Deus tinha um bom propósito em todo o seu sofrimento. E por causa disso, ele se tornou um pastor melhor preparado e mais compassivo. Então, muito cuidado, irmãos, com a associação de estar vivenciando dias sombrios com a qualidade da fé. É muito comum isso acontecer. As pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar com dias sombrios e aí associam isso ao fato de que a sua fé está diminuindo, a sua vida espiritual está desagradando a Deus, e aí vem a questão da culpa, e aí é mais ou menos como aquela expressão que nós encontramos no Salmo, né? Um abismo chama um outro abismo. E aí eu gostaria, para nos ajudar a lidar com a realidade dos dias sombrios, de sugerir alguns textos bíblicos. João, capítulo 16, versículo 33. É o encerramento, fechamento das últimas instruções de Jesus para os seus discípulos antes de iniciar a sua derradeira caminhada em direção à cruz. Esse discurso começou em João capítulo 13. Ele se encerra no capítulo 16, verso 33. E Jesus encerra assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira expressão, palavra. Tenho-vos dito isto, palavra de Deus. Procure aprofundar a tua relação com as Escrituras Sagradas. Porque nas Escrituras Sagradas está revelado que aqueles que nasceram de novo estão agora em Cristo. Em Cristo há paz. Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta palavra de Cristo está dentro desse último discurso para os seus discípulos. Mas ele também vai dizer assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz no mundo, assim como nós estamos em Cristo, mas ainda estamos vivendo no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E nesse mundo, Jesus disse, há aflições, há sofrimentos, há angústias, mas aí ele vai dizer assim, mas tenha bom ânimo, não desista, não desfaleça, eu venci. E se você está em Cristo, você também vai vencer. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas eu quero apenas lembrar o que está escrito nesse texto. Paulo inicia dizendo, de vaso de barro. Temos em vasos de barro um grande tesouro, para que a excelência seja do poder de Deus, em preservar este tesouro em um recipiente tão frágil, tão sem aparência. Não há espetáculo, não há luzes coloridas, é apenas um vaso de barro. Mas Deus decidiu, Deus escolheu colocar nesse vaso de barro um tesouro inestimável. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, é mais ou menos como Paulo estivesse dizendo assim, eu sei que eu sou um vaso de barro, eu sei que Deus me escolheu, apesar de ser um vaso de barro. E aí ele vai dizer, por isso podemos estar atribulados, porque somos vasos de barro. Podemos estar pressionados, mas não angustiados, não desanimados. Podemos estar perplexos, mas não desesperados. Podemos estar sendo perseguidos, mas não desamparados, não abandonados. Podemos estar abatidos, sim, mas destruídos não. Por quê? Porque Deus conhece, Deus entende, Deus ama, Deus pode, Deus se interessa, Deus quer socorrer, Deus quer curar, Deus quer renovar, Deus quer restaurar. Por isso, eu faço a leitura de novo da verdade aplicada. A importância de investir no relacionamento com Deus. Essa expressão, investir no relacionamento com Deus, é importante porque não é apenas o momento da conversão. Não é apenas, né, pastor William, o momento que a gente foi batizado com o Espírito Santo, que a gente passou pelas águas batismais. Não é só esse momento, tem que investir. Ou seja, é o nosso dia a dia, é a nossa vida devocional, são as prioridades que nós estabelecemos na nossa vida. Por isso a importância de rever nossas crenças e valores. Porque o próprio Cristo vai dizer assim, não andeis ansiosos,
Vocês estão muito preocupados, vocês estão muito inquietos, vocês estão muito agitados. Não fiquem tão agitados, não andeis ansiosos. Vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Olhai para as aves, vós tendes mais valor. É preciso investir no relacionamento com Deus. Porque, pastor Prates, pastor William, quando a gente investe, prioriza e procura se aprofundar no relacionamento com Deus, a gente começa a ter um discernimento sobre momentos que servos de Deus retrataram e vivenciaram dias sombrios, mas sem serem destruídos. E aí eu quero deixar aqui o Salmo 69. Evidente que não vamos ler, eu vou só citar aqui algumas expressões. Eu estou aqui na presença de um psicólogo, não vamos ter tempo para fazer esse diálogo, mas seria interessante o pastor William pensar nisso e dizer assim, o que o irmão acha de alguém que verbalize isso? Águas entraram até a minha alma. Eu gostaria que o pastor William pensasse em alguém que está diante dele numa mesa e dizendo assim, águas entraram na minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Eu já imagino o pastor William não querendo assim arregalar os olhos, né? Porque afinal de contas ele está atendendo ali, mas aí essa mesma pessoa, e isso a gente vai encontrar no verso 13 desse salmo, essa pessoa vai dizer assim, mas eu continuo orando, eu continuo crendo, eu continuo esperando. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que mesmo depois que ele fala isso, o salmista, ele vai continuar dizendo, estou aflito, estou triste. Ou seja, não significa que os dias sombrios vão passar tão rapidamente. Não significa que os dias sombrios vão terminar. Não, mas também não significa que os dias sombrios me impedem de continuar orando, de continuar crendo, de continuar esperando. Salmo 88. Imagina o salmista, pastor William, no seu consultório, dizendo assim, a minha alma está cheia de angústias. Estou como homem sem forças. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Coincidentemente ou não, é o verso 13 também do Salmo 88, que ele vai verbalizar de tal forma que a gente pode dizer, ele continua orando, ele continua crendo, ele continua esperando. Não deixem de ler também o Salmo 102 e o Salmo 43. Pedro, Mateus capítulo 26, versículo 75. Eu fico imaginando, irmãos, pastores e amigos, Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Eu fico imaginando que ele ficou muito para baixo, pastor William, porque ele deve ter lembrado das experiências que ele teve com Jesus, ele deve ter lembrado das declarações de fé que ele fez para Jesus, ele deve ter lembrado como Jesus chamou ele, escolheu ele, junto com outros dois, para que fizessem parte daquele círculo mais íntimo, e agora ele vai e nega. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Eu fico pensando, né? Quando Jesus ele fala para as testemunhas, ele vai dizer assim, diga para eles e diga para Pedro, né? O poder de Jesus de restaurar, entender, conhecer e poderoso para trazer de novo a comunhão com ele. E palavras de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38. A Bíblia diz, entristecer-se. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza até a morte.
E além disso, o seu suor se tornou em gotas de sangue, né? Então a gente imagina o que estava acontecendo ali com Jesus Cristo, não apenas na sua alma, mas também no seu físico. João capítulo 12, versículo 27. Minha alma está perturbada. Então, assim, irmãos, a gente vê que a Bíblia não esconde, ela não nega, ela não ignora a questão do sofrimento, a questão dos dias sombrios. Somos discípulos de Cristo, mas não significa que não vamos vivenciar dias sombrios. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 4 a 18, Deus cuidando de Elias. A Bíblia diz que Deus deixou ele dormir. Tipo assim, Elias, vamos conversar amanhã, agora vai dormir um pouco. A Bíblia diz que Deus providenciou alimento. O pastor William falou da importância da alimentação. Deus providenciou alimento para Elias. Versículo 9. Deus estimulou Elias a falar. A importância de falar, né? De verbalizar. E, quarto, Deus apresenta a Elias novas expectativas. É um exemplo de como Deus trata pessoas que estão desanimadas, cansadas, fatigadas. É preciso aproveitarmos a lição de hoje para lançar um chamado, um alerta. É preciso resgatar o foco dos discípulos de Cristo, além do foco da lição, né, pastor Frati? Algumas colunas da vida do discípulo de Cristo, seja no dia a dia ou no exercício do ministério. Eu quero destacar aqui duas colunas, a coluna cristológica e a coluna pneumatológica. Na coluna cristológica, eu enfatizo a relevância de estarmos ligados com Cristo. Lembremos-nos, Ele é a videira verdadeira. Nós somos apenas as varas. E a vara só subsiste se estiver ligada na videira verdadeira. Aí está a essência e firmeza do discípulo de Cristo. É estar em Cristo, é andar em Cristo. Eu acho bonito porque o evangelista Marcos, ele vai destacar isso na chamada dos discípulos. Ele vai dizer, ele escolheu quem ele quis. Depois ele vai dizer, para estar com ele. E por último, é que ele vai falar assim, e os enviou para pregar, para servir. Primeiro, nós fomos chamados. Depois, é preciso estar, para depois vir o trabalho. Andar em Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, consolados pelo Espírito e ajudados pelo Espírito. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não estamos entregues a nós mesmos. Sem este conteúdo espiritual, não é possível perseverar com o passar do tempo. Até porque muitos destes tempos serão dias sombrios. Aprendemos com Jesus que o mais importante na vida do discípulo não é a busca desenfreada pela autorrealização ou sucesso, tão comum hoje em dia, né? Infelizmente até no meio evangélico. Pessoas estão exaustas, estão cansadas, estão frustradas. Por quê? Porque há uma busca nervosa, há uma busca inquietante de eficiência. A fé se tornou para muitos, como alguém escreveu num texto, um fardo pesado, difícil de arrastar, quando na verdade deveria ser asas
para nos transportar. Encerro aqui com algumas reflexões e sugestões. Primeiro, a importância da mordomia. Precisamos resgatar a todo momento a prática da mordomia com o corpo, com a alma, com o espírito, o cuidado pessoal. Segundo, a importância da mutualidade, a importância do ouvir, disponibilidade, visitar, cultivar relacionamentos que edificam. Terceiro, eu estava vendo, pastor William, o site da Organização Pan-Americana de Saúde, e ali tem um vídeo muito interessante sobre depressão. Esse vídeo compara a depressão como um cachorro preto. Eu achei muito interessante esse vídeo, é um vídeo de 4 minutos. E ele encerra dizendo assim: não é vergonhoso pedir ajuda. Então há momentos que nós vamos precisar sim recorrer a um profissional, uma psicoterapia, psiquiatra. Quarta sugestão, a importância de procurar identificar as causas, não focar apenas os sintomas. Compreender como a depressão se instala em nossas mentes é um passo importante para saber lidar com ela. Confiança em Deus, mesmo não entendendo, mesmo sofrendo, mesmo triste. E aqui, pastores, é importante a gente também enfatizar qual é a visão que a pessoa tem de Deus. Qual é a imagem que a pessoa faz de Deus? Porque isso faz toda a diferença. O Salmo 9, verso 10, vai dizer o seguinte: quem confia é porque conhece. Ou seja, quem conhece Deus, à luz da revelação bíblica, confia nele. Uma visão realista. Dias sombrios fazem parte. Dia mau, Efésios capítulo 6, no dia mau. Outra sugestão, cuidar da mente. Filipenses 4, 8 e 9, Provérbios 4, 23. Estarmos atentos a nós mesmos, porque às vezes a gente engana a gente mesmo, né? Por isso que o Jeremias vai dizer que enganoso é o coração. E a leitura de bons livros. Isso também ajuda muito no nosso bem-estar. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija nesse processo contínuo até que Cristo venha. Uau, muito bem, muito obrigado, pastor Marcos Santana, pela belíssima colocação aqui. O senhor colocou muito bem aqui o ponto 2, né? Quadro clínico da sociedade, e aqui nós aprendemos que Romanos 1, 21 a 25 deixa bem claro, né, que infelizmente a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral dominou a sociedade. E fechando o ponto 3, como se livrar da depressão, o senhor colocou aí o remédio, indicou aí o remédio para a gente, e está muito claro para nós, agradeço muito. Vemos então que os recursos da ciência são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado por Deus em soberania para cuidar dos seus. Não é vergonhoso. Alguém uma vez, bem lá atrás, acho que em 2014, quando nós falamos sobre essa revista que o senhor citou aí, alguém colocou, pastor Ele, que o crente não fica com depressão. Isso é coisa do demônio. É muito triste, né? Então fica aí esta aula, este vídeo que vai ficar para a eternidade aqui no YouTube, essa explicação dada tanto pelo pastor William como pelo pastor Marcos Santana, para nos ajudar a desconstruir esses pensamentos errados, e não é vergonhoso procurar ajuda, não é isso? Pastor William, como o senhor quer concluir esse comentário? Tem alguma coisa a colocar para a gente ainda? Eu queria dar alguns conselhos práticos para pessoas que estão lidando com pessoas na família ou próximas em depressão. Pastor Marcos terminou dando conselhos às pessoas com depressão, e eu quero dar um conselho a quem convive, a quem está lidando. Primeiro, quero parabenizar você por estar participando dessa aula, que o primeiro ponto importante é informação. Procurar entender, saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo com aquela pessoa, que tipo de problema ela está passando. Segundo, o segundo conselho essencial para quem está participando dessa aula: ouça sem julgar. Ou seja, deixa a pessoa falar. Não tenta interromper dizendo: que isso, você não tem fé? Você não está crendo? Você não é homem de Deus? Você, irmã, falar isso para mim? Ouça a pessoa sem julgar e sem oferecer
alternativas e tentar resolver o problema dela. O que ela está precisando naquele momento é falar, deixa a pessoa falar. Então evita tentar julgar ou tentar resolver o problema da pessoa. Tente apenas ouvir, sem interromper, dá atenção à pessoa. Ela está precisando de um amigo, de uma escuta. Terceiro, ajude ativamente, de outra forma. Se essa pessoa não quer te atender, se essa pessoa está distante, depois eu te ligo, ela não vai te ligar. É você que tem que procurar ela. É você que tem que ligar para ela. Tem uma senhora que é muito amiga da minha família, ela está com quase 70 anos, ela ficou 4 meses sem sair de casa durante esse período agora de quarentena, devido ao Covid, e eu liguei para ela, não atendeu o telefone. Ela já faz tratamento com outro terapeuta há um tempo. Ela já viajou comigo para Israel 3 vezes, eu já conheço ela já há bastante tempo. E sei do quadro dela de depressão. E ela não atendeu o telefone, mandei mensagem, não respondeu. Aí, por fim, eu mandei outra mensagem, falei, se a senhora não me atendeu, eu vou aí, hein? Aí eu vou bater na sua porta, vou entrar aí, a senhora tá com medo de pegar Covid, não vai me atender, não? Falei brincando, ela me ligou. Eu falei para ela, só tem que escolher, só tá quanto tempo sozinha em casa? 4 meses. Falei, a senhora tá sozinha sem sair de casa, sem falar com ninguém, seus filhos, seus netos. Eu não tô vendo ninguém, tava entrando em depressão dentro de casa. Falei para ela, olha, se a senhora morrer de depressão ou de Covid, o caixão é o mesmo. Só tem que resolver isso agora. E aí, a filha dela, inclusive, já teve Covid, os filhos, alguns parentes, e ela, respeitando as distâncias, evitar abraço, álcool gel, evitar a mão no rosto, marcou um almoço, foi a filha, foi os netos, começou a ter contato de novo com a família, começou a sair com cuidado para ir no banco, e aí começou a sair daquele quadro. Então você não pode esperar a pessoa te ligar, você não pode esperar, não, a pessoa vai me procurar. Não procurou, não, você tem que ir atrás da pessoa. Ela está mal, ela está para baixo, ela não vai te ligar, não vai te procurar, dificilmente. Então você gosta da pessoa, é sua família, é seu parente, é seu amigo, você tem que procurar ela, não pode esperar ela te procurar. Outra coisa, você tem que entender que cada pessoa tem seu tempo. Do jeito que a pessoa não nasceu daquele jeito, ela não vai morrer daquele jeito se ela for cuidada. Então, cada pessoa tem seu tempo. O pastor Marcos mencionou o caso de Elias, de 1 Reis, capítulo 19, e é interessante que, olha como é que Deus vai tratar Elias diferente, num ponto para o outro. Quando Deus vai tratar Elias no quadro de depressão, Deus não fala com Elias, Deus manda um anjo. Ele precisa ver alguém, precisa falar com alguém. O anjo vai lá, conversa com ele, aí faz comida, come aqui. Quer dizer, interação, diálogo, conversa, fala, ouve. Você vê que Elias está num quadro tão sério ali, que ele come e dorme de novo. Você imagina um anjo estar aqui do teu lado, como aí, irmão, tem um anjo aqui do meu lado, ele comeu e dormiu de novo. Tu vê como é que ele estava no estado grave de depressão. E o anjo acordou ele de novo, come de novo. É como quem diz, olha, o pai mandou tratar você, rapaz. Deus mandou te tratar, não pode te deixar aqui não, vamos lá. Só posso sair daqui depois que você estiver bem e sair daqui. E não foi o que Deus mandou aquele anjo fazer? E estava lá conversando, então cada um tem seu tempo. Outra coisa, irmão, ofereça esperança para a pessoa. Pensa bem, irmão. A pessoa já está para baixo. Aí você, em vez de ir lá para ouvir a pessoa ajudar, tu vai lá para contar teus problemas. Eu sei que você talvez também esteja sofrendo. Aí a pessoa está mal, você fala, olha, está tudo dando errado para mim. Minha vida está horrível. Aí a pessoa olha para você e pensa, acabou, irmão. Acabou. Já era. Eu acho que o negócio é me matar mesmo. Então, você vai lá, naquele momento, não conta problema para aquela pessoa. Evita contar. Dá a palavra de esperança para ela. Isso vai passar. Deus vai te abençoar. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos confiar no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Dá uma palavra de fé para aquela pessoa, de esperança. Outra coisa, foi dito aqui pelo pastor Marcos. Em último caso, a pessoa já está há mais de 2 semanas naquele quadro, tem que buscar ajuda profissional. E aqui é um ponto muito sério, porque muita gente resiste à ideia, eu for no médico, vou me mandar tomar remédio. Vai mandar eu tomar remédio, eu não quero tomar remédio. E aí as pessoas começam a procrastinar o tratamento. Irmão, não faça isso. Se você não faz isso por você, faça pela tua esposa. Faça pelo seu filho. Faça pelo seu marido. Faça pelas pessoas da sua casa que amam você. Não permita que esse quadro se instale e você fique na caverna. Não faça isso.
pelo sofrimento das pessoas que amam você, que querem bem a sua vida, reage e vai no médico. Quem está vendo a gente, ajuda essa pessoa. Ó, doente não tem vontade. Nós vamos no médico sim, vamos fazer o exame, vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos lá, marquei a sessão lá com o psicólogo, nós vamos fazer terapia sim, nós vamos no psicólogo. O que acontece? Em vários casos desse, a terapia precisa vir junto com a medicação, porque só a medicação não vai resolver. A medicação alivia o quadro, melhora o quadro da pessoa e a terapia vai tratar as causas. Por que vai acontecer? Se a pessoa não fizer terapia, a medicação de agora, o organismo vai acostumando, daqui a pouco tem que aumentar a dosagem. Daqui a pouco aumenta a dosagem. Daqui a pouco substitui esse remédio por um mais forte. Por quê? A pessoa não tratou, continuou só sem fazer terapia e não melhorou. Então, irmão, tem que levar a sério a saúde, tá? Eu termino dizendo só uma última coisa. Tome muito cuidado com pseudoterapeutas de internet, pessoas que oferecem fórmulas mágicas. Uma menina ligou para mim agora, uma amiga de adolescência, dizendo que pagou R$1.000 e poucos num curso, num treinamento, onde se livra, olha só, estou falando para os irmãos aqui coisa que está acontecendo agora, não estou inventando coisas. Ela me ligou, pagou R$1.500 num curso Fique Livre Definitivamente da Depressão, que envolvia, esses cursos envolviam hipnose e não sei o que, autoconhecimento, e acabou. Nunca mais na sua vida terá depressão. Quem não vai ter depressão é quem fez o curso, né? Porque R$1.500 cada um pagando no curso desse, quer dizer, é um absurdo isso, é um absurdo. Irmão, não existem respostas micro-ondas, não existem pílulas mágicas para lidar com depressão. Tem que tratar, tem que enfrentar e vai sair disso em nome de Jesus. Eu deixo essas colocações aqui, acredito que é fundamental, junto com tudo que o pastor Marcos disse aqui, para que você possa lidar. Queridos, não perca a oportunidade de divulgar esse vídeo, espalha para todo mundo. Esse talvez seja o vídeo, a aula mais importante desse trimestre do ponto de vista de ajudar pessoas a lidar com seus problemas emocionais. Então espalhe esse vídeo, se inscreve no canal da Editora Betel, espalha isso porque realmente vai ter uma importância muito grande, o alcance disso pode ser tremendo para abençoar vidas, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, eu faço das palavras do Senhor as minhas. Obrigado por se inscrever, por comentar, por curtir e por compartilhar nossos vídeos. Se ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, não é isso, pastor William? Pastor Marcos, alguma coisa a acrescentar? Somente um detalhe. Vamos aproveitar essa lição e fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, para que a igreja local, cada igreja local, seja um ambiente acolhedor. Cada igreja local esteja atenta, cada membro do corpo de Cristo, estejamos atentos uns aos outros, porque afinal, o contexto bíblico acerca dos dons espirituais é justamente a igreja como um corpo. E aí o apóstolo Paulo escreve, para que cada um tenha igual cuidado um do outro. Que assim seja, no poder do Espírito Santo, possamos ser canal de bênçãos na vida do nosso irmão, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, muito bem. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado por ficar conosco até agora e nós agradecemos a sua companhia aqui conosco. E querendo Deus, no próximo vídeo, semana que vem, nós estaremos aqui de volta para tratar um outro assunto muito importante, o drama do suicídio. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, querendo Deus. Nós estamos nos preparando, domingo agora, dia de eleição, aqui no Brasil. Eleição para prefeitos e vereadores. Então, pastor William, eu vou pedir para o senhor orar para a gente encerrar esse vídeo, mas que o senhor também inclua esse período, esse dia de domingo, para que Deus abençoe, que seja um dia abençoado, sem nenhum imprevisto, e que todo o povo brasileiro, em condição de votar, possa ter a condição de ir em seus postos de votação
e fazer ali cumprir o seu dever de cidadão brasileiro. É o nosso dever, né? E nós vamos orar nesse vídeo para que Deus abençoe muito o nosso Brasil. Que seja um domingo, né, pastor Marcos, abençoado, protegido. Deus abençoe as nossas autoridades, as forças de segurança, né? Que Deus traga paz na nossa nação e nosso Brasil. Incluamos nesta oração, pastor William, esse dia de domingo agora, que é o dia de eleição, tá bom? Vamos orar. Oremos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que assiste agora essa aula. Obrigado. Quem sabe muitas estão lidando agora diretamente com a depressão. Quem sabe muitos que participam desta aula agora estão lidando com alguém deprimido, seja na família, na parentela ou mesmo no hall de amigos. Querido Deus, que o teu bálsamo, que a tua graça, ó Deus, que a tua paz que excede todo entendimento, venha agora sobre cada pessoa. Nós cremos no poder de Deus para curar todo o mal. E tu pode também curar pessoas agora de depressão. Tu podes aliviar a carga. Quem sabe pessoas que estavam pensando até no suicídio, mas depois desta aula estão sendo dissuadidas de fazer isso. Estão sendo movidas agora em outra direção, a confiar no Deus da palavra, a confiar na palavra de Deus. Nós oramos por cada pessoa. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação. Olha para o nosso povo. Olha, Deus, para os municípios que compõem o nosso país. Ó Deus, que haja livramento, que haja resposta, que os que usam de engano, que os homens maus não prevaleçam nessa eleição. Que aqueles que, ó Deus, usam do mal, da mentira e da corrupção não prevaleçam. Guarda que nossa nação possa viver dias melhores. Que nosso povo possa ver, ó Deus, um tempo de refrigério diante de tudo que temos vivido em 2020. É a nossa oração, ó Pai. Guarda o Brasil. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.